Boa noite a você que se liga aqui no Parada dos Esportes. Começa logo mais a decisão do Campeonato Paulista 2020, com um baita clássico pela frente, Corinthians e Palmeiras no primeiro jogo da final da competição. Mas o Paulistão deste ano também nos apresentou gratas surpresas, como por exemplo o Mirassol, que chegou até a semifinal projetando um time jovem e talentoso. Por esse motivo, nosso convidado de hoje é o lateral e meia Daniel Borges, nascido em São José dos Campos e que participa com a gente deste bate-papo pelas redes sociais. Tudo bem, Daniel? Boa noite, amigo, e obrigado por nos atender. Boa noite, agradeço aí o Parada dos Esportes pelo convite, pelo espaço que estão me cedendo e é sempre um prazer estar falando com vocês da rádio. Daniel, você foi o autor do terceiro gol do Mirassol contra o São Paulo, um gol que eliminou o tricolor em pleno Morumbi. Aqui também pelas redes sociais nós vimos a festa que vocês fizeram lá no vestiário. Como é que foi essa emoção do gol e de chegar à semifinal do Paulistão, Daniel? Bom, cara, é como eu sempre digo, né? Fazer um gol sempre é bom, mas você fazer um gol contra o São Paulo, né? Da maneira que foi, né, o gol da classificação ali, nos levando para a semifinal do Campeonato Paulista, né? Num momento onde ninguém acreditava que a gente poderia conseguir a classificação ali, foi gratificante demais, cara. E a comemoração, a gente tinha que comemorar, tinha que fazer festa mesmo, porque nós perdemos muitos jogadores, né? Durante essa pandemia, né? 8 titulares do time. Então, quando a gente consegue, né, eliminar o São Paulo no Morumbi, umas quartas de final, mostra que o trabalho que o treinador estava fazendo com a gente era certo, né? Que as convicções dele eram as ideais para que a gente pudesse fazer nossa melhor campanha na história do Campeonato Paulista. E você jogou o campeonato todo pelo Mirassol. Como é que foi para você essa parada por conta da pandemia? Como é que foi viver essa incerteza da volta do Paulistão? Você e sua família? Você ficou com seus pais aqui em São José? Como é que ficou a sua rotina diante de tudo isso, Daniel? Ah, isso, cara, isso. Esse foi meu segundo Paulista, né, pelo Mirassol. Quando aconteceu de vez mesmo o vírus começou a se espalhar muito e houve a parada, a gente ficou naquele momento, né, putz, será que vai voltar o campeonato? Será que vai voltar o calendário brasileiro do futebol, né? Porque você sabe, a gente tem que viajar muito, tem contato com muitas pessoas, a gente acaba ficando preocupado, né? E num primeiro momento eu acabei que vindo aqui para casa dos meus pais, até porque o ano passado eu fiquei o ano todo longe, né? E eu vim com a minha esposa, até para meus pais também aproveitar um pouco meu filho e tal. Mas depois eu voltei para Mirassol, né? Voltei para casa, né? Continuei fazendo meus treinamentos lá, porque eu não podia parar, né? A gente sabe que por mais que estivesse num momento complicado, poderia voltar a qualquer momento. E se a gente tivesse despreparado, a gente ia perder muito, até porque, como eu falei antes, muitos jogadores foram embora. E se a gente estivesse treinando em casa, não estivesse fazendo aquilo que os nossos preparadores físicos estavam passando pra gente online, a gente não conseguiria voltar com um bom nível do futebol, né? Daniel, você está com 27 anos, olhando aqui na sua ficha, já passou por vários clubes e certamente trabalhou com vários treinadores experientes. Como é que foi esse ano trabalhar com o Marcelo Catalá, que também foi uma das surpresas que o Campeonato Paulista apresentou justamente com o Mirassol? Tô com 27 anos hoje. Como você falou, eu trabalhei com vários treinadores, cara. Muitos deles muito inteligentes também. Só que, como eu venho falando sempre, cara, o Ricardo é um cara muito inteligente, um cara estudioso, um cara que além de mostrar suas ideias também, ele escuta muita gente, né? Ele sabe ouvir o que a gente tem para falar, sabe adaptar, né, as características dos jogadores ao modelo de jogo que ele gosta, né? Então, isso facilitou bastante, né, até o desempenho não só meu, mas como de toda a equipe, né? Porque além de ser um cara inteligente, um cara estudioso, que estuda o futebol, ele também sabe adaptar as características de cada jogador naquela função ou no esquema que ele quer, né? Então, cara, isso facilitou bastante quando a gente pega um treinador assim, né, que consegue montar o time de acordo com as características, né? Consegue transformar o jogador também da maneira que ele quer, isso ajuda muito. Agora, falando de você, Daniel, como é que foi o seu início de carreira aqui no Primeira Camisa, em São José? Bom, cara, eu peguei a primeira camisa, né, bem no início do projeto mesmo, né? Eu fiz um ano de sub-15 no primeira camisa e um ano de sub-17. Cara, e foi assim, foram 2 anos de muito crescimento, aprendizado e amadurecimento na ideia de querer ser um atleta profissional, né? Como eu estava em casa, estava acostumado a jogar futsal, né? Então eu conseguia um pouco, né, compartilhar dessas duas opções de futsal e campo, até chegar um momento onde que eu tive que decidir, né? Se eu queria mesmo ser atleta profissional, se eu queria mesmo seguir minha carreira como jogador de futebol de campo, né? Então
foi de muito aprendizado, né? Peguei grandes treinadores também que me ensinaram muito, né? Grandes profissionais. E quando você tem uma base assim de profissionais desde cedo que te ajudam, que te auxiliam e que te ensinam, né? Não só porque o futebol também não é só dom, né? Não é só você saber jogar, é você também conhecer taticamente a sua função, a função do companheiro. Acho que isso ajuda bastante, né? E quando eu trabalhei com o Kleber no Sub-15, cara, foi assim um divisor de águas muito grande na minha vida, porque aprendi muito taticamente com ele, né? E depois com o Pablo também no Sub-17 também aprendi bastante. E quando acabou no Sub-17, eu acabei indo pro Botafogo, né? E onde dei sequência na minha carreira, como base, depois como profissional também dei início lá. E depois do Primeira Camisa, por quais clubes você passou e como é que foi a sua trajetória aí nesses clubes? Então, né? Primeira camisa, né? Acabou o meu primeiro ano Sub-17 e aí eu recebi o convite do treinador. Júlio César, ele é até daqui de São José dos Campos também. Ele fez o convite para ir com ele pro Botafogo. No primeiro momento eu não queria muito não, né? Até pelo fato de ir, ficar longe de casa e tal. Mas acabei criando coragem e indo, né? Aí lá eu fiz, né, o segundo ano Sub-17. Aí joguei a Taça São Paulo e subi pro profissional. E lá no profissional eu fiquei 2 anos, assim, entre ficar no banco, sem jogar, né? Por ser novo. Até não chegar no momento que eu comecei a jogar. Acho que no Campeonato Paulista 2013, quando eu estreiei, faziam 10 anos que o Botafogo não tinha nenhum jogador da base estreando no Campeonato Paulista como titular. E ali foi um divisor de águas, não só para mim, mas também como para a base do Botafogo, né? Onde eu consegui abrir portas para outros atletas, né? Consegui abrir a porta novamente para que os atletas pudessem começar a jogar. E dali então, em 2013, acabou o Campeonato Paulista, fui emprestado para o Vitória. Aí no Vitória joguei poucos jogos, mas tive muita oportunidade de viajar, né? De conhecer grandes estados, grandes jogos, estádios, essas coisas. E foi um momento de muito aprendizado para mim, né? Até porque tinha lá o Nino Paraíba, um cara assim sensacional. Por mais que a gente disputasse posição, mas a gente tinha um relacionamento muito bom. E você também aprende, né, muito só de olhar, só de ver o cara jogando. Então, para mim ali foi muito importante. Aí, em 2014 eu voltei pro Botafogo, fiz o Campeonato Paulista, fui pra Ponte, né, ali onde a gente foi vice-campeão brasileiro da Série B. E acabando a Série B ali também foi um momento assim único, né, porque você conseguiu um acesso e brigar até a última rodada pelo título, onde a gente precisava de uma vitória, porque o Joinville empatou na última rodada e a gente tivesse ganhado, a gente teria sido campeão. Mas, felizmente, naquele momento, a gente não conseguiu a vitória, né? E depois rodei pro Botafogo, né? E rodei um pouquinho, fui pro Atlético Paranaense de empréstimo de novo. O Atlético Paranaense também não joguei muito. E depois fui pro Atlético Goianiense, onde a gente saiu na semifinal também do campeonato goiano, né? E também fez um ano muito bom. Aí depois eu fiquei 2 anos aqui no Oeste, né, de Barueri. Quase subimos também, a gente fez uma campanha muito boa na Série B. E foi quando depois do Oeste eu fui pro Mirassol, onde eu comecei minha trajetória no Mirassol, né, comecei a escrever a minha história lá com o pessoal. Um clube assim sensacional, muito organizado e que logo logo vai estar aí no cenário nacional. E o ano passado eu fui pro CRB também, fizemos também uma grande campanha, né, onde o clube vinha de 2 anos assim brigando para não cair e a gente conseguiu fazer uma campanha assim de excelência. A gente ficou, se eu não me engano, em sexto ou em sétimo, não lembro. Também brigando pelo acesso assim até as últimas 3 rodadas, faltando 3 rodadas para acabar. E para coroar tudo isso foi esse ano, né? Campeonato Paulista com o Mirassol, né? Essa história que nós fizemos esse ano que foi linda demais. E a partir de agora, Daniel, você tem contrato com o Mirassol para continuar no elenco e jogar a Série D do Brasileirão? Qual será o futuro? Quais são os seus planos aí daqui para frente, Daniel, depois desse bom Campeonato Paulista que você fez junto com o seu time? Bom, cara, eu tenho um contrato com o Mirassol, né, até 31 de dezembro. O pessoal do Mirassol sabe, o Juninho, o diretor, sabe que o meu objetivo não é ficar lá para a Série D, né? Eu quero jogar uma Série B ou uma Série A, né? Mas a gente tá esperando o mercado aí, ver o que acontece, né? Os campeonatos dão início esse final de semana, mas a gente tá aqui esperando, os acertos, algumas coisas. Tem algumas coisas já, mas meus empresários ainda estão vendo qual é a melhor situação, qual é a melhor opção para que a gente possa acertar essa ida aí pro brasileiro. Muito legal, Daniel. Olha, obrigado mesmo pela atenção, pela participação com a gente aqui, com todos os nossos ouvintes. E aproveito o espaço para deixar aqui uma mensagem aos amigos, aos familiares aqui de São José dos Campos. Grande abraço para você, uma boa noite, sucesso na carreira e até uma próxima, se Deus quiser. Bom, eu que agradeço aí o espaço, né, o convite, até porque são raras vezes que eu dou entrevista aqui para alguma emissora de rádio ou televisão aqui da região. Então eu agradeço demais o espaço, agradeço demais o convite que vocês me fizeram.
Eu só queria deixar aí um agradecimento a todas as pessoas que torceram, que oraram por nós e sempre mandando mensagem de apoio aí. Agradecer minha família, meus pais, minha esposa, agradecer a todos que sempre estão torcendo por nós, por mim. E fica o meu enorme agradecimento aí por vocês. Valeu, grande abraço. Muito legal, esse foi Daniel Borges, um moço de São José dos Campos, destaque do Mirassol neste Paulistão, conversando conosco aqui no Parada dos Esportes, da Super Rádio Piratininga.